boa tarde a todos. Nós vamos conversar hoje sobre a importância das habilidades socioemocionais e a importância para a formação integral dos nossos alunos, entendendo quais são os impactos que o trabalho com essas habilidades vão trazer exatamente no planejamento do professor e como é que a gente pode ajudar ele nessa instrumentalização. E aqui eu estou com a Ana Paula, pedagoga, Karine, psicóloga, e a gente vai iniciar esse bate-papo entendendo exatamente como é que, por que trabalhar com as habilidades socioemocionais. Bom, falar um pouquinho sobre habilidades socioemocionais é o nosso objetivo hoje. Então, boa tarde. Como foi falado, me chamo Ana Paula. E falar sobre competência socioemocional hoje é pensar nesse aluno como um ser integral, né? É entender que esse aluno, para além dos conhecimentos que são necessários, que a gente entende de ordem cognitiva, a gente compreende da importância de trabalhar habilidades, a gente também precisa entender que esse ser é um ser emocional, né? É uma criança que também possui atitudes, possui valores, e é super importante que a gente consiga colocar isso de forma intencional dentro da nossa sala de aula. Então, esse é o grande diferencial de pensar sobre isso, porque não dá para pensar de forma separada, né? Não dá para pensar de uma forma, entendendo que esse aluno só tem um lado, mas que a gente precisa necessariamente pensar tanto no emocional, mas também nas questões que estão relacionadas ao cognitivo. Então, esse é o nosso aluno integral, é esse aluno que está em sala de aula. E aí, pensar em habilidades socioemocionais é também pensar que não é simplesmente trazendo um conceito para dentro da sala de aula, ou seja, vamos entender o que é empatia, vamos entender o que é respeito, que a gente vai garantir o aprendizado disso. Então, o professor tem um papel fundamental, super importante, de entender sobre a intencionalidade disso, de colocar isso dentro do planejamento de uma forma intencional, e é por isso que a gente repete tanto essa palavra, que a gente escuta, inclusive, percebe na BNCC a importância dessa palavra, que é exatamente trazer isso com objetivo. A gente não pode negar que isso sempre esteve dentro da escola, né? A gente sabia que as emoções estavam dentro da escola, mas elas não eram trabalhadas de forma intencional. Elas simplesmente surgiam, né? De repente, a gente se pegava numa condição de perceber o aluno trazendo ali algo que a gente precisava trabalhar. Então, agora, a gente precisa realmente trazer isso à tona e garantir que o aluno entenda também o significado dessas competências socioemocionais e que a gente consiga trabalhar essas habilidades de uma forma mais específica e cada vez mais clara. E aí vem a importância de tornar isso real e que faça parte da prática do aluno e o professor pensar num planejamento real para que isso aconteça, né? E aí eu pergunto para a Karine o que o século XXI cobra dos nossos jovens, mais na perspectiva de entender se isso vai, de fato, vigorar ou não, e se essa preocupação não é só um modismo, se, de fato, esse trabalho ele vai perdurar e, de fato, a gente precisa ter um olhar atento sobre isso. Primeiro, boa tarde. É sempre um prazer e uma enorme responsabilidade tê-los aqui no nosso estande. Todo mundo está conseguindo me escutar bem? Ótimo, então. A Rebeca já me apresentou, me chamo Karine Moreira, sou psicóloga por formação. E quando eu penso, por exemplo, sobre a minha formação com psicologia, um dos aprendizados que mais foram marcantes para mim nessa trajetória é que o ser humano, na verdade, é da ordem do imprevisível, né? Então, nós somos muito complexos, temos caminhos, inclusive, muito tortuosos a percorrer ao longo da nossa vida para sermos apreendidos por completo. Então, não dá, tá? Mas, quando a gente fala, por exemplo, sobre habilidades e competências para o século XXI, ninguém está propondo reinventar a roda, tá bom? Isso é muito importante ser reiterado. Quando você olha ao longo, inclusive, da nossa trajetória, dos documentos que referenciam a educação brasileira, isso sempre existiu. Bernardo Toro, quando falava lá dos códigos da modernidade, em 1997, já trazia muitos apontamentos relacionados a isso. Na verdade, o que existe mesmo, assim, uma coisa que a gente percebe muito, é que hoje falamos mais sobre uma maior intencionalidade, assim, a necessidade de você trazer isso, como a Paula muito bem frisou, de uma maneira mais intencional e direcionada para dentro das nossas salas de aula. E quando nós falamos sobre competências socioemocionais, na verdade, existem muitos apontamentos relacionados a isso, né? Mas quando você olha o todo, existe um conceito que aponta para 4 macropontos que dirigem, que apreendem aí o que seriam essas competências socioemocionais, né? O primeiro deles é criatividade.
comunicação, o segundo, criticidade e curiosidade. E quando a gente fala sobre esses 4 pontos, né, esses 4 macrotemas aí, todos eles estão intimamente relacionados à própria gênese do processo cognitivo, tá? A comunicação, na verdade, ela é a grande ferramenta que nos torna sujeitos. Sem a comunicação, sem a linguagem, como esse instrumento de construção como sujeito, de inserção social, a gente não tem nenhum poder social. Na verdade, não existe sociedade sem linguagem, que não necessariamente é uma linguagem falada ou uma linguagem verbal, tá? Então, isso está intimamente relacionado ao processo cognitivo. O segundo ponto, quando você fala, por exemplo, sobre criatividade. Então, falar sobre criatividade como um processo de criar, o processo imaginativo, que é comum a todo e qualquer ser aprendente no seu processo de construir as coisas, né? O terceiro ponto, que é o ponto relacionado à criticidade, essa criticidade ela tem a ver, inclusive, como um processo dialético que cada um de nós, que cada criança, que cada jovem deve aprender para ser, de fato, protagonista dentro desse seu processo, né? Criticidade, porque senão ele simplesmente vai absorver. E isso não é a definição de aprender alguma coisa. Absorção não tem a ver com aprendizado somente. E, por fim, curiosidade. A filosofia aponta a curiosidade como o fator-chave para qualquer um de nós aprender qualquer coisa. Porque sem curiosidade a gente sequer vai querer aprender alguma coisa, né? Então, a curiosidade também faz parte dessa gênese do processo cognitivo. Então, resumindo, quando você fala de habilidades socioemocionais, na verdade, a gente tem um apontamento... Rebeca, por favor. A gente tem um apontamento que fala muito que não existe dissociação do pessoal e do profissional, né? A não ser que sejamos sujeitos esquizofrênicos, a gente consegue separar o pessoal do profissional. Então, no meu campo pessoal, eu sou assim. No meu campo profissional, eu sou assim. Na verdade, o que a gente assume na vida são facetas diferentes em determinadas trajetórias, em determinados locais, mas somos um ser inteiro. Então, essa dissociação de pessoal e profissional, na verdade, ela não existe, né? E o que é que esse mercado de trabalho espera dos nossos jovens? Vamos lá, nós como cidadãos produtivos dentro do mercado de trabalho, nós somos cobrados de quê? Nós somos cobrados de criatividade, nós somos cobrados de protagonismo, nós somos cobrados de resiliência, somos cobrados de autonomia. Não é isso não que a gente é cobrado? Não é isso não que a gente cobra os nossos professores nas nossas escolas? É disso. Mas será que na estrutura de escola que nós conhecemos, no modelo estrutural, na arquitetura das nossas escolas, no sistema que a gente conhece de escola, será que a gente consegue desenvolver isso? Ou, pelo menos na maioria das vezes, com os nossos alunos? Não é uma tarefa tão fácil assim, né? Não parece uma condição exatamente tão fácil assim. Então, quando você fala sobre competências socioemocionais, na verdade, você está falando de competências e habilidades que cada pessoa tem para lidar com as suas próprias emoções. E, vamos lá, num cenário de modernidade em que a gente está, onde tudo é muito rápido, tudo é muito efêmero, tudo é muito fluido, veio aqui, passou, uma informação que é dita hoje, amanhã ela já não é mais verdade, tudo é muito ligeiro, tudo é, inclusive, muito frágil. Muitas coisas se perdem, tá? Principalmente para as nossas crianças, para os nossos jovens, que ainda estão em um processo de entender como apreender o mundo. Então, se é difícil para nós, imagina para eles que ainda estão, na literalidade da coisa, aprendendo a fazer. Como, de fato, fazer, né? Então, gente, essa pesquisa ela foi desenvolvida pela Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. E falar sobre por que não é modismo, né? Por que não é simplesmente moda falar sobre competências socioemocionais no século XXI. Essa pesquisa, que é uma pesquisa super simples, ela apontou que 80% dos estudantes brasileiros eles têm, pertencente ali aos seus dias, sintomas como ansiedade, mão suada, tensão, preocupação, insegurança. Então, isso está presente e vivo e pulsante dentro das nossas salas de aula. Só não enxerga quem não quer, né, minha gente? Vocês sabem disso, inclusive, melhor do que eu. Isso está lá, isso está acontecendo. Freud, considerado aí o pai da psicanálise, ele aponta 3 grandes fontes de sofrimento para cada um de nós. A primeira é não dominar a natureza. A segunda é a decrepitude do corpo, que vai nos levar à morte.
E a terceira, e talvez a mais forte, a mais veemente, é a relação com o outro. A relação com o outro é, sem dúvida, a nossa principal fonte de sofrimento. Basta vocês buscarem em suas memórias. E lidar com o outro e lidar consigo mesmo, né? Então, definitivamente, não estamos falando simplesmente de uma moda, né? Perfeito, Karine. E entender também que essa responsabilidade, além da gente ensinar os alunos, a gente precisa entender como é que a gente vai trazer isso para a nossa prática. Porque o professor precisa internalizar qual é a melhor forma de trabalhar, mas ele precisa praticar também, antes de ensinar para alguém, né? E aí, para dar continuidade ao nosso bate-papo, algumas dúvidas surgiram na implementação da base em relação ao termo formação integral. E aí existia uma confusão entre formação integral e tempo integral. E aí eu acho interessante a gente conversar um pouquinho para esclarecer melhor, né, Paulinha? É bacana. É importante que a gente diferencie os termos, porque realmente não são nada iguais, né? Eles só têm as palavras aí que fazem parte do termo, mas o tempo integral, a gente está falando de turno integral, o tempo que o aluno passa na escola, né? O período em que ele está dentro da escola e em que, de repente, ele pode ser integral. Mas a formação integral, né, claramente não é isso. A gente já conversou um pouquinho sobre esse ser humano, que a gente precisa alinhar tanto o cognitivo, mas também as emoções, entendendo que ele tem essa complexidade, né, e entender que o desenvolvimento cognitivo também precisa, né, precisa estar muito claro o desenvolvimento das emoções para que esse desenvolvimento cognitivo aconteça, né? Então, é importante que a gente tenha a inclusão intencional, né, dessas competências socioemocionais. E aí a Karine trouxe uma fala bacana aí, trazendo os 4 Cs, né, que são os termos importantes e que a gente realmente considera dentro da nossa escola. Que é importante que a gente desenvolva isso nos alunos, mas que, de verdade, a gente precisa fazer essa reflexão o tempo inteiro, se realmente nós estamos trazendo isso à tona, né? Então, a gente vê, por exemplo, a união mesmo, a necessidade dessa interseção, né, de conseguir fazer com que esse aluno seja visto de forma global e que esse desenvolvimento aconteça de forma global. Então, a gente tem, por exemplo, a consciência social, a importância desse aluno se ver como ser social, né? E isso vai fazer com que realmente ele consiga compreender que ele não está sozinho no mundo, né? E quantas situações que a gente presencia dentro da escola e que a gente sente que em alguns momentos parece que ele está tratando algo como olhando para o próprio umbigo, né? E aí a gente precisa trazer isso à tona de forma intencional, exatamente para fazer com que na escola, que de repente talvez seja o espaço que ele mais aproveite esse conceito a fazer acontecer, porque às vezes nas nossas famílias, as famílias estão cada vez mais enxutas, né? E às vezes nem o irmão tem. Então, o fato da gente trabalhar a consciência social, né, dentro dessa criança, a escola é um ambiente super propício. O autogerenciamento, né, o autocontrole, tão importante, que a gente vê aí que crianças que não conseguem se controlar pelo imediatismo, a gente consegue compreender todos os porquês, mas a gente precisa, além de compreender os porquês, saber o que é que a gente vai fazer. As habilidades relacionais, a capacidade dos alunos conseguirem se relacionar com o adulto, com os outros, com os diferentes, né? A autoconsciência, tão importante, o conhecimento de si. Se eu consigo nomear as minhas emoções, se eu consigo saber exatamente qual é o sentimento que está ali à tona, é completamente diferente. Inclusive, isso faz com que o meu protagonismo enquanto aluno fique cada vez mais ativo, porque eu consigo perceber o meu papel dentro da sociedade. E aí parece que é tudo muito subjetivo, mas não é. Isso acontece diariamente dentro das nossas escolas. E finalizando, a tomada de decisão responsável, né? A criança, desde muito cedo, ela precisa saber por que ela vai tomar determinadas decisões. Às vezes é exatamente até no ensaio e erro que a gente vai aprendendo. Mas é importante que traga à tona algumas condições para que a criança, de repente, tome decisões e essas decisões sejam cada vez mais responsáveis, né? Então, a gente consegue perceber claramente que o que a gente está falando aqui tem uma união, né, de um cérebro com o coração. Uma união de um aspecto que é cognitivo, em termos de conhecimentos, em termos de habilidades, mas não só isso. De um ser que é humano, né? E que a gente precisa formar esse ser nessa totalidade, né? Então, é super importante que a gente consiga ter isso muito claramente e entender da importância desses termos para não ter a confusão. Perfeito. E aí, entendendo um pouquinho sobre a estrutura da base, a gente sabe que ela é organizada em 10 competências gerais, que a gente vai desenvolver ao longo da educação básica, mas é importante também identificar como é que nós podemos encontrar essas habilidades, essas competências socioemocionais dentro do documento.
A BNCC ela aponta uma grande estrutura curricular que vai nortear aí o que se chama de aprendizagens essenciais que toda criança deveria ter no Brasil, independente da região em que vive, independente, inclusive, do ensino público ou privado. Então, é garantir aprendizagens essenciais. E a própria base, ela aponta competências e habilidades cognitivas como aprendizagens essenciais que devem ser garantidas dentro do espaço, repetindo a palavra, intencional da nossa sala de aula. E isso como instrumento para favorecer o processo cognitivo. Então, no texto, no documento da base, ela acaba apontando aí 3 pontos centrais relacionados a essas competências socioemocionais, né? O primeiro é o respeito e a expressão das emoções como um processo gradativo, tá? Então, ajudar as nossas crianças não só a respeitar ao outro, mas respeitar a se conhecer e se expressar. Um outro ponto que a BNCC coloca é essa atuação em grupo, né? Então, atuar em grupo de tal forma que cada criança, cada jovem consiga perceber a diferença como um instrumento, como uma ferramenta de complementariedade e de união e força, assim, no sentido mais literal da palavra mesmo. A base ela aponta muito isso. E um outro macroponto aí, que são regras de convívio social. Então, todas as relações que a BNCC faz em relação às competências e habilidades socioemocionais, elas estão permeadas aí nesses 3 pontos, né? Nesses 3 pontos centrais. E como é que a base faz isso? Paula comentou, Rebeca também, que a base ela aponta 10 grandes competências gerais. Isso aqui é um texto integral da BNCC, então são 10 competências gerais que a base traz, que irão perpassar, irão estar permeadas em todo e qualquer objeto de conhecimento presente dentro das nossas salas de aulas. Quer seja um objeto de conhecimento relacionado a uma habilidade cognitiva, quer seja um objeto de conhecimento relacionado a uma habilidade socioemocional, que, repito, a base traz como aprendizagens essenciais para as nossas salas de aula. E quando vocês olham aqui para essas 10 competências gerais, todas elas, tá? Então, da 1 ao 10, você percebe claramente que, em especial aqui, das habilidades 6 até a habilidade 10, a base ela tem um ponto muito importante quando ela sempre traz a competência e ela traz um para quê. Então, sempre tem o quê e tem um para quê, tá? E quando você olha aqui da 6 a 10, a gente está relacionando diretamente com competências voltadas para um processo socioemocional. Então, quando você fala, por exemplo, de, aqui na 6, trabalho e projeto de vida, quando você fala sobre argumentação, quando você fala sobre autoconhecimento e autonomia, quando você fala sobre empatia e cooperação e, por fim, quando você fala sobre responsabilidade e cidadania. Então, nós estamos falando aí de competências já, a partir das 10 competências gerais da BNCC, de competências socioemocionais, como algo que deve estar em interseção com as habilidades cognitivas, inclusive para ajudar as nossas crianças, para ajudar os nossos alunos a se conhecerem, entenderem seus pontos fortes e seu modus operandi no trabalho. Até como uma escolha profissional, isso aqui é fundamental, né? Então, a BNCC, desde o princípio, ela aponta dessa maneira. E aí, como é que a gente entendeu, né? Então, como plataforma de educação, nós tínhamos a missão de entender o que é que a base queria dizer com isso e como que a gente iria traduzir de maneira pragmática, intencional e metodológica dentro do nosso material. Então, o que a gente fez? Em um estudo, em uma imersão muito profunda no texto integral da BNCC, nós percebemos que, além das 10 competências as 10 competências gerais que apontam 5 lá, de maneira muito sistematizada, voltada para habilidades socioemocionais, todo o texto da BNCC, ele traz de maneira muito prática aí, o que se espera desenvolver com os alunos. E aí, a partir disso, a gente construiu o que chamamos de matriz SAS de habilidades socioemocionais, aprender a conviver, saber 21, né? Então, como é que foi isso? Nós, nesse processo de estudo e imersão no documento da base, a gente entendeu que existem 21 competências socioemocionais
que devem ser traduzidas de maneira prática e de maneira metodológica em interseção com os processos cognitivos. E aí a gente construiu essa matriz que traz essas 21 competências e, para cada uma das competências, quais habilidades deveriam ser desenvolvidas no trabalho lá metodológico, com o conteúdo, com as atividades, como uma mediação, como um instrumento avaliativo. E é importante também fazer essa diferenciação conceitual aí de competência e de habilidade, tá? Vocês estão vendo nessa mandala o conjunto de 21 competências e entendam competências como função, e para cada uma dessas funções existe um conjunto de habilidades que entendam como ações. Então, todas as vezes que a gente falar de uma ação, e aí voltando lá para a função da linguagem, a ação tem a ver com o verbo, tá? E a base chama isso de modificador da habilidade, e esses verbos eles designam níveis diferentes de complexidade. Então, todas as vezes que a gente falar de ações, nós estamos falando de habilidades. E um conjunto de habilidades constituem aí uma função, ou seja, uma competência. Então, na construção dessa mandala, a gente passou por todo esse caminho e então chegamos nessa matriz de habilidades socioemocionais. E aí eu acredito que todos estão curiosos em entender como é que isso vai se dar, de fato, no nosso material. Então, a Karine apresentou muito bem o nosso selo, Aprender a Conviver. E aí a próxima pergunta vem falar exatamente sobre isso. E aí eu pergunto, Paulinha, como é que vai ser abordado essas competências socioemocionais dentro do nosso material didático? Realmente, tudo começou com a mandala, né? E aí, essa mandala, as pessoas olham e dizem, onde é que essa mandala está na BNCC? Ela não está na BNCC, ela está realmente dentro do material SAS, né? Essa estrutura foi feita por nós, né? A partir do estudo aí com a produção editorial, que fez esse movimento muito bem feito. Mas, para entender um pouquinho sobre como é que a gente está tratando as competências socioemocionais dentro do material, eu vou fazer a chamada aí de um vídeo bacana para vocês entenderem um pouco e a gente conversa mais um pouquinho. Com a homologação da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Fundamental, anos iniciais e anos finais, encaramos o desafio de alinhar o nosso material às novas definições, que estabelecem competências e habilidades a serem desenvolvidas pelos alunos ao longo do ensino básico. A BNCC estabelece que a educação deve preparar o indivíduo em sua totalidade, ou seja, indo além das questões intelectuais. Portanto, pensando nas melhores propostas educacionais para atender a essa demanda, criamos uma nova seção em nosso material didático, a seção Mais Atitude. Essa seção foi pensada especialmente para aliar, de modo intencional, o aprendizado do conteúdo curricular com o desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Para oferecer um melhor suporte para o professor, o material conta com orientações didáticas que irão auxiliá-lo em sua prática pedagógica. Além dessas indicações, cada seção conta com um vídeo correspondente que pode ser acessado através do nosso portal. O vídeo apresenta a habilidade a ser desenvolvida na sessão, detalhando as atitudes que a compõem e relacionando-a ao conteúdo daquela atividade. Além, claro, de ajudar o professor a expandir as possibilidades de aplicação da sessão Mais Atitude em sala de aula e ampliar os caminhos de aprendizagem dos estudantes para que eles realizem o que está sendo proposto. Dessa forma, esperamos oferecer o apoio didático necessário para ajudar o professor a trabalhar a sessão Mais Atitude e atingir os objetivos propostos. Bom trabalho! E é assim que a gente se posiciona, né? A gente se posiciona entendendo que realmente não dá para descolar esse conteúdo do trabalho com as habilidades socioemocionais. Então, a gente resolveu dar esse significado e trabalhar realmente o sentido da intencionalidade, né? Então, trazer aí a possibilidade da cognição com essa interseção do socioemocional é como a gente acha que a gente precisa estar, né? Então, a gente entende que é para além de um conceito, né? Que não adianta a gente somente saber um conceito, que a gente vai realmente estar trabalhando as questões socioemocionais, mas a gente precisa realmente vivenciar. E nada melhor do que, de repente, isso estar relacionado com o que as crianças realmente precisam aprender, né? Em termos aí do conteúdo didático, do objeto de conhecimento e do trabalho com a habilidade. Então, a gente tem aí, né, novamente, a mandala, que aí a gente traz o selo Aprender a Conviver. Então, além da seção Mais Atitude, que ela está presente em todas as unidades, em todos os componentes curriculares, ou seja, todas as disciplinas,
vai aparecer dentro da unidade uma sessão, né, relacionada aí, e essa sessão ela vai conversar com o conteúdo daquele capítulo. Né? Então, as crianças estão trabalhando as questões relacionadas ao conteúdo em si, a habilidade que deve ser desenvolvida, mas também a gente vai trazer uma proposta relacionada, por exemplo, de uma resolução de problemas. Né? Então, se a gente mostrar aqui, essa é uma atividade do Mais Atitude, né, que pensa exatamente no trabalho com resolução de problema. E aí, esse capítulo, por exemplo, é um capítulo que vai tratar, é um capítulo de língua portuguesa, e ele é do 6º ano, e ele vai tratar de questões relacionadas ao lixo, à sustentabilidade. E aí, imediatamente, a gente vem com que disciplina na cabeça? Ciências, né? Sustentabilidade, o lixo, a gente acha necessariamente que vai acabar encontrando ciências, mas a gente está num capítulo de língua portuguesa. Então, o convite para o aluno é pensar em resoluções de problemas relacionados a esse tipo de problema, que é um problema dentro da nossa sociedade. Né? Então, ele vai tentar resolver esse problema. E aí, a partir dessa necessidade, a gente cria também um dos gêneros aí que ele precisa desenvolver, que é o trabalho com o documentário. Né? Então, a criança é convidada a fazer um documentário, a realizar aí alguns passos para poder realizar um documentário. E aí ele está estudando um gênero, né? O trabalho aí com esse documentário. Então, tem lá o selinho, né, bonitinho lá do Aprender a Conviver, e aí a gente consegue dar todas as orientações aí. Essas orientações estão no livro do aluno, mas o professor tem, como vocês viram lá no vídeo. Além das orientações que são presentes no livro do professor, ele também tem um suporte na SAS TV, né? Que daqui a pouquinho a Karine também vai mostrar um pouco sobre essa questão. Mas eu queria contar para vocês um pouco de uma experiência que está acontecendo, porque esse material está na rua, né? Esse material está acontecendo aí no dia a dia das escolas. E aí a gente tem um vídeo também de uma escola que encabeçou esse trabalho, fez aí esse trabalho acontecer, que é o Integral de Bragança, né? E aí a diretora vai contar um pouquinho aí no vídeo, né, como é que foi esse trabalho. Eles já realizaram, inclusive, um trailer do documentário, né? E o documentário está nascendo. Né? Ele não precisa ter imediatamente lá, mas ele está acontecendo ao longo aí de um determinado tempo que eles estipularam. Então, isso está presente e ela vai contar um pouquinho como é que tem sido isso na escola. A gente sente um nível de envolvimento, né? A gente tem ficado muito bem surpreendido em relação a esse trabalho realizado na escola, né? O quanto que os alunos se envolvem, mas também o grupo escolar, o grupo de professores, porque tem significado, né? Porque se consegue perceber uma necessidade e também uma atuação disso dentro da sociedade, né? Então, as crianças ficam muito mais autônomas, né? Entendendo que esse problema é nosso, né, e que não dá para deixar do lado de fora da escola. Então, a gente tem percebido que o trabalho tem fluído de uma maneira interessante, porque tem significado, né, mas também de uma maneira que envolve a comunidade escolar como um todo. Então, o trailer, que a gente não vai conseguir passar em função do tempo, mostra um pouquinho sobre isso, né, sobre o quanto que os alunos estão envolvidos, o quanto que eles estão saindo daquele universo de dentro de sala de aula e também pensando em soluções, né, para resolver problemas que são problemas da nossa sociedade. Por que não, né, colocar eles como protagonistas dentro desse processo? Né? Então, tem sido muito bacana acompanhar e
E a gente tem certeza absoluta que a gente vai ter mais e mais e mais ideias aí para poder resolver os nossos problemas, né? Fazendo sentido, né? E entendemos, conversamos um pouco sobre qual o posicionamento da base, qual o posicionamento do SAS, mas não podemos esquecer do profissional que vai estar na ponta fazendo com que isso aconteça. E aí a gente precisa realmente pensar em todos os públicos. E para vocês entenderem um pouquinho de como é que a gente vai desenvolver isso no dia a dia, Karine vai conversar com a gente exatamente como vai se dar essa formação para o professor. Então, né, Paulinha colocou sobre a necessidade de você ter toda a comunidade escolar envolvida nesse processo. Então, ainda que a BNCC aponte aprendizagens essenciais para a criança, para o jovem, para esse aluno que está na minha sala de aula, a gente acredita, sim, que estudar leva mais longe porque a educação transforma. E a educação transforma não só as nossas crianças, mas ela nos transforma. Ela nos transforma como gente, ela nos transforma como educadores, como professores que estão promovendo isso dentro de sala de aula. Então, esse professor, ele precisa ser cuidado. Esse professor, antes de pensar em desenvolver habilidades socioemocionais, ele tem as dele, né? Ele tem as suas, que ele precisa também desenvolver, e que não é um caminho fácil. Não é um caminho fácil para nenhum de nós falar sobre e desenvolver empatia, desenvolver resiliência, desenvolver tudo aquilo que a gente quer trazer para os nossos alunos. Então, como é que a gente pensou, né? Esse percurso ele é um percurso muito desafiador, ajudar esse professor a dar uma aula melhor, mas é sem dúvida a nossa razão de ser, assim, a nossa missão. Todas as vezes que a gente pensa em um produto, todas as vezes que a gente pensa em uma solução para dentro das nossas escolas, para a sala de aula, a primeira pergunta que a gente precisa responder é como é que isso aqui vai ajudar os nossos professores a darem uma aula melhor. Então, nesse processo todo, o que a gente fez, né? Além das sessões, da sessão mais atitude, com todas as orientações didático-metodológicas no livro do professor, a gente construiu uma videoaula que está passando aqui, só para vocês entenderem mais ou menos como é que ela funciona. Mas essa videoaula, ela vai trazer sugestões didático-metodológicas para esse professor trabalhar essa sessão mais atitude. Então, vamos lá, além das orientações presentes dentro do próprio livro do professor, que é um instrumento riquíssimo para o planejamento dele, de muito impacto, essas videoaulas elas vão trazer sugestões de vivência, de contexto, de possibilidade de extrapolar esse ambiente da sala de aula e de ir muito além do comando das atividades que a própria sessão mais atitude traz. Então, conseguir ajudar esse professor a instigar mesmo esse espírito pesquisador mesmo, que ele consiga extrapolar. A palavra é essa, né? Planejamento a gente precisa fazer, mas o planejamento a gente sabe também que ele é feito a lápis. A gente vai para dentro das nossas salas de aula com um planejamento estruturado que tem que ser, apreendendo aí toda a rotina da minha sala, dividindo aí de forma metodológica e intencional. Mas eu sei que é o movimento do grupo da minha sala que vai me ajudar a construir aquele trabalho, né? Então, esse papel ele é importante para que o professor se coloque, sim, como essa referência, porque ele vai ser, se não a grande referência para essa sala, para esses alunos, nesse processo aí de construção e de desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Então, a ideia do vídeo é justamente essa, que a gente consiga tratar aí com estratégias múltiplas e distintas, uma lógica muito simples de tratar os desiguais desigualmente, que é o que a BNCC aponta lá no início, quando ela fala de equidade. Então, tratar os desiguais desigualmente como um movimento de equidade e aquilo que essas aprendizagens essenciais devem trazer para dentro das nossas salas de aula, né? Dar a todos os direitos de serem tratados dentro da sua desigualdade, né? E aí, gente, além disso, né, além das orientações muito práticas em relação à mediação, em relação a instrumentos avaliativos, inclusive, para dentro de sala de aula, a gente entende que esse professor ele precisa se formar o tempo todo, né? Rubem Alves tem uma fala dele que eu acho muito bacana, que ele fala que frequentemente a educação ela cria antas. O que ele quer dizer quando a educação cria antas? Não sei se vocês já leram isso, né? É um trechinho que está num livro super curtinho dele chamado A Alegria de Ensinar,
que é lindo, é maravilhoso, super didático, muito fluido. E ele fala que, frequentemente, a educação cria antas, porque é aquela anta que só conhece o caminho na floresta de fugir da onça. Ela não conhece nada além na floresta, além do caminho de fugir da onça. Então, ele fala que, frequentemente, a educação cria antas que só conhecem um único caminho, que não conhecem outros caminhos, que não descobrem além. Então, eu preciso ajudar esse professor a ajudar os seus alunos, a ajudar as nossas crianças a descobrir além, a poder descobrir além. E a gente entende que a formação do professor, nesse processo, é um pilar fundamental. Então, a gente tem, enquanto plataforma de educação, um investimento muito forte em relação à formação desse professor. Então, a consultoria pedagógica já desenvolve isso nas nossas escolas parceiras, de maneira presencial, de maneira personalizada, no ambiente de cada escola, com os eventos que acontecem em Brasil afora, os eventos regionais, que promovem grandes trocas, uma rede de referência, que também é muito importante, essa âncora, esse suporte em coisas que são feitas, práticas que são trazidas aí de um outro contexto, mas que podem ser transpostas para a minha realidade. Mas, além disso, a gente encontrou aí na tecnologia um caminho importante para ajudar esse professor num processo de ensinar, né? Porque quando você fala, por exemplo, de habilidades socioemocionais, a gente está repetindo isso, ainda que não seja totalmente ensinável, porque não é apreendido por completo, repetindo, precisa ser intencional, né? Então, dentro desse ensinar, você fala sobre tudo isso para que a criança em si possa praticar aquilo que a gente está trazendo, né? E praticando aquilo que a gente está trazendo, ela possa, de fato, aprender essas competências, resiliência, empatia, nesse movimento todo que a gente está trazendo em sala de aula, né? Então, um pilar de ensinar, um pilar de aprender, um pilar de praticar. E aí, como que eu vou ajudar esse professor a ter sempre isso à tona, trazer isso à tona e ser uma reflexão contínua, né? Porque não dá para ser estanque. E aí a tecnologia ela vem nos ajudando em relação a isso, né? Então, além de todos esses movimentos que a gente fala presenciais em relação à consultoria pedagógica, a gente construiu um poderoso instrumento aí de formação à distância dentro do SAS, que está dentro da SAS TV, e é a Sala de Professores, né? A Sala de Professores é um programa que acontece com a discussão de determinados temas, e as últimas edições sempre vêm sendo voltadas para a Base Nacional Comum Curricular. A gente convida aí 2 especialistas para tratarem do tema, e isso fica à disposição dos professores, acontece ao vivo, mas também fica registrado, e tem uma produção lá de um e-book, de um registro para que esse professor tenha como instrumento no seu processo de formação continuada e de maneira muito autônoma, tá? E a gente entende que isso é importante. Todas as ferramentas que nós pudermos buscar para impactar de maneira direta a formação desse professor, porque a gente entende que não é simples. Não adianta simplesmente chegar em sala de aula, chegar nas nossas escolas e dizer, olha, professor, você tem que se formar o tempo todo, tem que se formar o tempo todo. Não é simples assim, não, né? Esse professor, a coisa que ele menos tem na vida é tempo. É o recurso mais limitado que ele tem. Então, a gente precisa buscar estratégias múltiplas aí, diferenciadas, que atendam ao contexto dessa modernidade tão rápida que todos nós estamos inseridos, para ajudar esse professor a ir além, né? Mas, no final das contas, um resumo assim, de tudo que a gente está tratando aqui é que falar sobre competências socioemocionais é falar de vínculo e afeto. E Jung, um grande psicólogo, aí, psicólogo analítico, que nós conhecemos, ele tem uma citação que ela é muito bacana, quando ele diz que conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja simplesmente, tão somente uma outra alma humana. Porque é isso que nós somos nas nossas escolas. Então, a mensagem toda é que nós devemos nos tratar como almas humanas. E tudo isso só vai ser permitido através do vínculo e do afeto. Muito obrigada, Karine. Muito obrigada, Ana Paula. E a mensagem é exatamente essa, é entender essa importância, como nós nos posicionamos e que nós estamos dando total apoio, de fato, nessa construção, porque entendemos que isso é uma responsabilidade nossa. Nós, enquanto educadores, nós precisamos assumir esse papel e entender que esse trabalho ele precisa ser contínuo. Tá bom? Muito obrigada a todos. Vou passar o microfone para o Wellington e ele vai dar continuidade à programação.